Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez a convite dessa casa maravilhosa, na qual eu sou muito grato, né? Gratidão, gratidão, gratidão. E hoje o tema é uma coisa bem mais descontraída, né? Porém, o trabalhador da casa espírita não se sente à vontade em descontrair um pouco as percepções mediúnicas e nem o foco, né? Porque a gente vem aqui concentrado, buscando trabalhar, fazer da melhor forma possível o trabalho, né, de assistência, de atendimento ao público. Porém, meus irmãos, eu quero falar de um tema muito interessante. Às vezes a gente escuta em determinadas religiões, alguns dos adeptos e seguidores, que basta aceitar e se arrepender dos pecados que a gente está salvo pela graça de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, por tudo que Ele fez por nós, correto? Porém, os pregadores, pastores, né, bispos e outros divulgadores da fé cristã, eles promulgam essa ideia. Por isso que as igrejas estão cheias. Dificilmente você vê um adepto, um seguidor da igreja evangélica, renunciar à sua fé, porque eles pregam que a salvação é pela graça. Só que eles também sabem que existe no Evangelho aquela passagem: esforçai-vos para passar pela porta estreita da salvação, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. É interessante, né? Um dia eu coloquei à disposição esse assunto e falei para o irmão, olha, irmão, a gente está salvo sim pela graça, não é pelas obras. Essa graça Deus já nos deu. Só que o esforço de caminhar para a salvação é individual, ela não é coletiva, porque a própria mensagem evangélica, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Se os pastores e pregadores falassem dessa forma aos seus adeptos e fiéis e seguidores, tenho certeza que suas igrejas não ficariam tão lotadas e cheias. Essa é uma parte interessante, mas existe outra parte que diz que nós também, aqueles que lá estão, tem que ter temor de Deus, tem que ter medo da ira de Deus, de sua justiça, que é punitiva, severa, acrisolando a mente daqueles irmãos a um comportamento metódico, didático, militarizado de fé. Todavia, meus queridos irmãos, estar salvo pela graça de Deus seria bom, né? É como se a gente não fizesse nada e ganhasse um bolo maravilhoso e se repartisse dele e comesse e lambuzasse. Mas antes que esse bolo ficasse pronto, houve-se todo um trabalho nele, né? Todo um preparo, toda uma dedicação. E o Espiritismo é isso. Para sermos salvos pelo Espiritismo,
o seu seguidor, o seu adepto, o teu crente, o médium, ele tem que fazer um esforço próprio, único, individual e individualizado, com o apoio, claro, de todos. Eu quero propor, um dia falei para um irmão, falei, por que você no seu púlpito não prega a verdade aos seus seguidores? E diz, porém, o esforço para se salvar é muito, porque você vai ter que despojar-se de muitas coisas que te ligam e te prende à matéria, e atrai para você tudo aquilo que pode te desviar. Qual o primeiro que vai atrapalhar a nossa salvação e a nossa entrada no reino dos céus? O apego. Já paramos para pensar quando somos apegados às coisas da vida material? O apego. Apego à matéria, apego aos bens, apego, eu estou dizendo apego, não estou dizendo ter os bens para uso de suas necessidades, né, do seu conforto, do seu descanso, do seu trabalho, do seu lazer. Apego. O apego que atrapalha o despertar, o desinteresse, a destituição de tudo que é material em nossos sentidos e sentimentos. Porque quando apegamos a algo, a gente fica acrisolado àquela ideia, aquela coisa, aquilo que a gente deseja ficar e estar. E nós não vamos levar nem mesmo a nossa vestimenta carnal, ou seja, o nosso corpo físico, quando a morte nos bater à porta. Uma segunda coisa que impede de passarmos pela porta estreita da salvação: o orgulho. De não reconhecer que nós somos seres falíveis, frágeis, pequeninos, que ainda está caminhando para um futuro melhor, na qual este presente é muito importante. Este momento aqui é importante para cada um de nós. E compreender essa importância vai transformar muito o nosso amanhã, seja para muito melhor do que está, ou manter o que temos. Todavia, o tempo, ele é contínuo, ele não para. E ele cobra de cada um de nós a nossa transformação, o nosso progresso, a nossa evolução moral e espiritual. Às vezes estamos cansados e não estamos atentos aos que estão à nossa volta e ao nosso redor, e ao mesmo tempo tudo aquilo que está acontecendo conosco no mundo, e o mundo está nos cobrando mais atenção. Qual é a arma do verdadeiro cristão? Não é a fé? E como se usa essa fé? Como se aplica essa arma que chama fé? Através do qual?
da oração. Oração. Orar e ação. Quantos de nós se preparamos para o dia de agora e para este momento de hoje? Porque o trabalho de hoje dependerá muito de cada um dos trabalhadores que estão aqui. Eu sempre costumo dizer comigo mesmo, e depois escutei de um outro irmão, que quando eu adentrei na casa espírita como um paciente, eu ainda permaneço paciente nela. E não saí até agora. Já pararam para pensar? Que o médium é um eterno paciente da casa espírita? Nós somos eternos pacientes. Então não cabe ao medianeiro achar que ele é um santo, que ele é um condutor de milagres, um condutor de restauração de vidas. Até porque a prática da mediunidade segura tem que ser dentro da casa espírita. Em nenhuma ocasião o mentor espiritual ou os ensinamentos da mediunidade nas obras básicas e complementares diz que o medianeiro, o trabalhador espírita, tem que fazer a prática da mediunidade fora da casa espírita e assistir irmãos a qualquer momento, em qualquer lugar. Até quando vai assistir um necessitado, um paciente que precisa de um atendimento espiritual, o irmão nunca deverá ir só, sempre acompanhado de mais um ou de mais pessoas. Praticar o espiritismo requer cuidados. E o que impede a gente praticar a boa obra? O orgulho. Às vezes a gente está indo tão bem que o irmão percebe sua energia ao tocar, mas isso não quer dizer que eu estou me santificando, que eu estou me tornando um ser iluminado. É porque neste dia eu resolvi dedicar exclusivamente naquilo que estão me chamando ao trabalho. Então, acordei cedo, meditei, orei, pensei coisas positivas, analisei o tema que queria falar, mas isso não me santifica, porém me equilibra. E quando nós estamos equilibrados, nós estamos aonde? Numa linha reta. E como é o caminho da salvação? Espaçoso, reto e apertado. Porque a gente tem que fazer ajuste. A gente tem que diminuir para que Jesus cresça. Em quem? Em Cristo? Não, em nós. E não há outra forma de trabalharmos na mediunidade com Cristo sem o Cristo. Porque aquele que não crê em Cristo não tem como praticar a mediunidade espírita, cristã e caridosa ensinada pelos Espíritos. Só o orgulho impede a gente ver isso. Já é um obstáculo para a nossa salvação. Temos um terceiro obstáculo: o egocentrismo, o egoísmo, o ego inflamado, que vai derivar-se para a vaidade,
E não querer admitir muitas das vezes que queremos mais aparecer do que fazer como espírita, já é um problema muito sério. Deixa eu ver se eu acertei falar a palavra. Problema. Correto. Esses dias eu troquei o L pelo R. Mas me perdoe, irmãos, eu aprendi a ler, realmente a juntar as frases na revista do Cebolinha, né? E a gente sabe que o Cebolinha, ele troca o R pelo L, né? E eu sou o inverso. Eu troco o L pelo R. Então eu tenho uma dificuldade quando há palavras que, tipo, bicicleta. Mas se eu não atentar na fala, eu vou falar creta. É uma dificuldade da fala. Porém, estou me corrigindo e admitindo que eu tenho essa dificuldade. Assim também é o medianeiro. Quando ele tem dificuldade no campo do desenvolvimento mediúnico, ele tem que admitir essa dificuldade e procurar o quê? Trabalhar, melhorar, corrigir, diminuir aquilo que está atrapalhando o seu desenvolvimento e as suas capacidades mediúnicas. Hoje eu tenho a clarividência, vamos dizer assim, hipoteticamente. Mas nada vai me impedir que lá na frente, conforme dedicação, esforço, eu venha desenvolver a psicografia. Isso é possível. Porque nós vamos evoluindo, vamos nos desenvolvendo, vamos progredindo. E o medianeiro, ele é a chave que abre essa porta para muitos irmãos que não têm ainda consciência de como caminhar na salvação. Não, você está salvo pela graça. Sim, concordo plenamente. Porém, para você se salvar, o esforço é seu. Somos eternos pacientes. E a nossa problemática é o compromisso com a mediunidade. Que não é uma problemática, é uma bênção. O médium tem que fazer esforços incríveis para dominar si mesmo, controlar suas emoções, seus pensamentos, suas dependências psicológicas, emocionais, fisiológicas. Sabia que a gula é um problema sério para nós médiuns? Querer comer muito? Nós temos que nos preocupar com isso. A gula. Ai, mas não. O açúcar é bom, né? Principalmente no café. Aquele docinho, né? Nossa Senhora. Oi? Porque é bom. Porque satisfaz, né? Preenche alguma coisa em nós. Mas é isso que somos. Ainda pequeninos, somos crianças. E crianças adoram o quê? Guludices, doces, artes, bizarrices, teimosias. Apronta, se machuca, se arrebenta, depois vem o quê? Chorando para o colo dos pais. Nós somos assim. Mas admitir que nós temos muitas coisas a corrigir já se supera, porque o egoísmo não permite a gente reconhecer. O egoísmo tira de nós
uma visão clara de quem realmente somos. Um dia me perguntaram: você tem Instagram, Facebook? Tinha, mas excluí. Ah, não, mas eu queria te seguir. Não, siga Jesus. Falei assim mesmo, não sou eu, é Jesus. Eu não venho falar do André, eu venho falar do Cristo e da doutrina. Então não gostaria que vocês me seguissem. Seguem a casa Emanuel. Seguem outros trabalhadores de escola, doutrinadores, pesquisadores, médiuns. Eles, sim, vale a pena ser seguido. Eu não. Às vezes eu erro o meu caminho. Então, despojando-se da vaidade, do egoísmo pessoal, vamos caminhando por uma condição menos sobrecarregada. Como é que é entrar nessa porta estreita da salvação? É você carregar um monte de mala e achar que vai conseguir passar. E cada mala representa um defeito nosso, uma incapacidade moral e psicológica, emocional e espiritual. E isso impossibilita o quê? A expansão espiritual. Porque como nós somos energias, nós precisamos o quê? Se alimentar de coisas elevadas, positivas, vibrações que não estão caracterizadas necessariamente no campo da matéria, mas sim no espiritual. Já treinamos para a morte? Já estamos treinando para a nossa morte? Deus me livre falar de morte, eu não quero. Minha irmã perguntou para mim assim: ai, André, você que vai dar palestra para nós hoje? Eu falei: eu mesmo, até daqui a pouco sou eu, não sei se eu vou chegar naquele horário, porque vai que eu desencarno antes. Ela: Deus me livre, André Luiz. Não desencarnei. Mas temos que estar preparado, correto? E todo medianeiro, todo espírito tem que dar esse bom exemplo: não temer a morte, não se sentir desconfortável com os mortos. Que médio é esse que tem medo de espíritos? O medo é outro obstáculo para a nossa salvação. Porque nós deixamos de verdadeiramente de confiar em quem? Em Deus. Jesus não falava isso? Não temas. Eu canso de dizer que a palavra não temas foi mais dita do que disse Jesus no evangelho dele. Amai os outros sobre todas as coisas, etc. Ele falou muito mais vezes não temas do que amai-los. Criança tem medo, né? Somos crianças. Mas precisamos envelhecer. E nessa música, porque a mamãe Anchu pintou o seu vestido com a cor do amanhecer. Para nós sempre haverá um amanhecer. Para aqueles que creem, para aqueles que verdadeiramente confiam em Jesus, a mediunidade não é um obstáculo, é o caminho reto da salvação. Pintar o vestido com o amanhecer, ou seja, pintar a nossa alma, a nossa vestimenta, é reluzir-se de quê? De luz. Desse raio
potente que se chama Cristo. Vamos fazer uma prática agora. Antes de incorporar, antes de receber, lembra de Jesus. Chico Xavier visitava uma irmã acamada que tinha uma dificuldade imensa e não conseguia falar. Toda vez que ele a visitava, ele falava assim: fala Jesus, fala Jesus. Um belo dia ele foi até essa residência e essa menina estava muito adoecida. E ele olhou para ela: confie em Jesus, se você vai ser curada. Aí ela falou assim: Jesus, Jesus, Jesus. Chico ficou tão emocionado que chamou a mãe e disse: ela falou. E a mãe nunca tinha ouvido a voz da filha. E ouvindo aquela moça naquela condição de acamada, totalmente paraplégica, debilitada, todas as condições que não dava nem uma condição de mobilidade, ela falar Jesus, a mãe se emocionou. Passou um mês, essa menina desencarnou. E Chico, sozinho na sua casa, teve um ataque cardíaco. Acho que ele sofria de angina, uma doença muito dolorosa, sente muita dor no peito, e ele estava tendo uma parada cardíaca, um ataque cardíaco, uma coisa assim. Me corrijam depois se eu estiver enganado ou incorreto. E ele não conseguia gritar, chamar socorro. E de repente, um espírito irradiante de véu adentra dentro da sua casinha humilde e modesta, em Pedro Leopoldo, e olha para Chico, coloca a mão no peito dele, e aquela dor para naquele momento. Ele olha para aquela irmã linda e maravilhosa, radiante, aquele espírito de luz. Ele agradece e fala: quem é você, minha irmã, que me socorreu? Aí ela disse assim: um espírito de imperfeição absoluta. Você vai lembrar de mim. Eu sou aquela que disse Jesus. Fale Jesus. E Chico: Jesus, amém, graças a Deus. Aquele jeito mineiro de falar, né? Super feliz. E conseguiu gritar, chamar socorro. Pessoas vieram, levaram ele para o hospital. Ele estava tendo um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. E o médico falou: Jesus, tem 1 hora que essa parada cardíaca parou de ter, esse ataque cardíaco no coração, essa insuficiência cardíaca. Foi o tempo de trazer ele aqui no hospital e começou de novo. Tem que ser o Chico. Então, irmãos, colocamos sempre Jesus à frente, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as nossas dificuldades não deixarão de existir, mas serão menos sentidas. E a mediunidade com Cristo é uma necessidade de todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Eu que agradeço. Valeu.